acompanha o canal Forjados pela Palavra. Eu queria convidar você que é novo no canal, que você se inscrevesse, ativasse o sininho para receber as notificações do vídeo e assistisse o vídeo até o final. E que se inscreva, dá um curtir, ajuda o canal a crescer, em nome de Jesus, amém, irmãos? Que o vídeo é para edificação da sua vida, amém? Então, irmãos, eu tenho gravado uma série de vídeos falando sobre assuntos que Jesus falou, né? E hoje, nesse momento, eu quero falar sobre os dois alicerces, que está lá em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, amém? Então, Jesus ele fala assim, no capítulo 7, versículo 24, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei a homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um insensato que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi tão grande a sua queda. Então, irmãos, quando nós somos cristãos e nós não fundamentamos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, o nosso destino é a perdição. Amém? Perdição por quê? Porque se você só ouve e não pratica, irmão, não resolve nada. Nós temos que praticar coisas que Jesus nos mandou fazer. A exemplo, Jesus nos manda amar nossos inimigos. Jesus manda a gente perdoar. Jesus manda a gente ter misericórdia, né? Jesus mostrou que Deus está mais interessado na obediência do que nos sacrifícios, né? Tanto que tem uma palavra que fala que obediência quer e não sacrifícios. Então Deus se importa mais com a obediência do cristão do que com os sacrifícios. Então o homem prudente, ele vai parar e vai obedecer tudo aquilo que Cristo mandou. Ele vai obedecer a palavra de Deus de tal forma que Deus vai olhar para a vida desse homem e Deus vai ficar feliz em olhar para ele. Eu quero te fazer uma pergunta, irmão. Será que Cristo está feliz quando Ele olha para você? Será que Ele fica alegre quando Ele vê a sua conduta no dia a dia? Amém? Então vamos pensar sobre isso, né, irmãos? Porque eu acho importante. Então, o homem que ouve a palavra de Deus e pratica é aquele que coloca a sua casa sobre a rocha. Ele fundamenta a casa dele na rocha. Ou seja, Jesus quer dizer, é aquele que ouve as minhas palavras, ou seja, Jesus não disse aquele que ouve o que Moisés disse, aquele que ouve o que Abraão disse, aquele que ouve o que Elias disse, que Eliseu, que Isaías falou, as minhas palavras. Então, a palavra de Jesus é uma coisa que a igreja não entende, que a igreja tem que ser fundamentada no Evangelho de Cristo e na doutrina dos apóstolos que difundiram o Evangelho de Cristo e trouxe maravilhosas revelações para nós. Mas não que eu fale que a igreja deve excluir o Antigo Testamento. Não, de forma alguma, irmãos. O Antigo Testamento serve para nós para lições maravilhosas, muitas coisas que nós podemos aprender. E a palavra toda é fundamentada nessa palavrinha, obedecer. Que é o beabá do cristão. Obedecer. Através da obediência, somente através da obediência, o cristão tem uma vida vitoriosa. Mas se você quer ter uma vida de derrota, ouça a palavra de Deus e não a cumpra. Que aí você vai ver o que é ter uma vida de derrota. Uma vida destruída, porque você não está obedecendo o Senhor. E a palavra de Deus fala que como um leão que ruge, o diabo quer nos devorar, né? Tem até a música que fala dessa forma, eu falei parecido com a música, né? Mas o diabo, irmãos, ele está atrás daquele que dá brecha, aquele que desobedece a Deus, porque a desobediência a Deus é pecado. E se Deus fala na palavra dele para você não fazer tal coisa, e você fizer, você continuar fazendo e não se arrepender, você pode estar sujeito aí para o inferno. Ou seja, você está sujeito, né? Então, nós precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Cristo fala, ouvir tudo que o Evangelho, tudo que o Cristo trouxe no Novo Testamento, porque igual a lei da igreja que a igreja tem que seguir é o Evangelho, de Mateus até Apocalipse. É isso que a igreja cristã tem que ouvir.
A igreja tem que se voltar para o Evangelho de Cristo, se focar naquilo que Cristo ensinou, nos fundamentos que Ele trouxe para a igreja, porque a igreja tem que ser fundamentada no Evangelho de Cristo. Então, irmãos, Deus quer nos abençoar, mas nós temos que ser obedientes. Jesus não falou aqui nenhuma vez Jesus falou de maldição. Que muitas pessoas, os religiosos, eles pegam e falam de muitas coisas, falam o exemplo do dízimo, que nós somos amaldiçoados. Mentira, irmãos. Você não é amaldiçoado. Ninguém mais é amaldiçoado. Porque toda a maldição foi quebrada lá na cruz. Quando o sangue de Cristo foi derramado naquela cruz, a maldição foi cessada. Mas o mal, ele entra em nossas vidas quando nós não obedecemos a palavra de Deus. Quando a gente não obedece aquilo que Cristo nos orientou. Então, irmãos, precisamos nos focar. Amém? E eu falo para vocês, eu espero que esse vídeo tenha sido edificante para a vida de vocês. Espero que tenha trago luz. Compartilhe o vídeo. E obrigado por assistir até o final. Irmãos, e que Deus vos abençoe com toda a sorte e bênçãos. No nome de Jesus. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal, ativa o sininho e ajuda a gente a crescer aí. Amém, irmãos? Deus abençoe.